Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Silvia, do Instituto Corrida Amiga. Já estamos, no horário do encontro, 13h. Eu só peço que a gente espere mais uns 5 minutinhos para começar, que ainda tem gente entrando, tá bom? Então, daqui uns 5 minutinhos a gente já inicia o encontro. Muito obrigada, gente. Boa tarde, eu vou falar com a Marta. Marta, tudo bem? Marta Macuco aqui, que saudade! Bom, boa tarde. Acho que já dá para a gente ir começando o papo, para também não atrasar muito em respeito
a todas e todos que já conectaram, né, à 13h, horário combinado. Bom, meu nome é Silvia, eu sou do Instituto Corrida Amiga, e junto com a Cris, da EMEI Dona Ana Rosa, a gente começou a desenvolver essa série de encontros online com escolas que o Instituto Corrida Amiga tem parceria e todas as demais escolas interessadas nos temas que estamos abordando, né? Dado que são temas de interesse geral mesmo. Então, eu queria agradecer muito, desde já, por toda a participação, pela presença de todos e todas aqui. Passando alguns informes, né, gerais sobre o uso da ferramenta, para quem não está habituado a utilizar o Hangout do Google, é importante que a gente deixe os microfones desligados, né, e aí a palestrante, conforme for fazer a apresentação, abre o microfone, e aí vocês vão escrevendo no chat também, conforme tiverem perguntas, questões, que a gente vai monitorando, e aí, ao final, a gente vai buscar responder aquelas que a gente tiver um tempo, né, para fazer isso, mas ao longo do papo também a gente vai interagindo com vocês, combinado? E também, para quem viu aqui no canto superior da tela, a gente está gravando também o bate-papo, e depois a gente pode disponibilizar isso para vocês, para espalharem para as pessoas que não conseguiram estar com a gente hoje, tá bom? Então, boa tarde, muito obrigada novamente. O tema de hoje, ele vai falar sobre territórios educativos em tempos de pandemia. A cidade é casa, a casa é cidade, né? Porque muitos de nós, o nosso ambiente principal agora está restrito à nossa residência. Hoje também eu reforço que é o Dia do Meio Ambiente e o quanto que a educação ambiental, ela é importante, né, nesse processo de educação para a cidadania, para o desenvolvimento humano, para essa visão mais ampla do mundo, da sociedade e de si, como diz, né, o nosso mestre Paulo Freire. E ao mesmo tempo, o desafio de resgatar os cidadãos e as cidadãs que não foram educadas para esse território que vive, né, com essa perspectiva mais ampla, a gente muito ainda voltado para disciplinas, formaturas, grade curricular, currículo escolar, todas essas palavras que o Rubem Alves, ele diz que aprisiona, né, e os territórios educativos, essas cidades educadoras, visando na perspectiva da educação integral, ela vai muito além, essa formação humana que é um processo integral mesmo, que acontece o tempo todo, na escola, em casa, na cidade, em todos os espaços, e é também uma trajetória individual e social, né, do indivíduo na sociedade que ele se insere. Então, isso envolve a capacidade intelectual, física, afetiva, social, cultural, todas as necessidades de aprendizagem de cada indivíduo, né? Então, a gente também entende, né, e assim como vocês que estão no dia a dia da escola, que todo esse projeto magnífico, ele é também muito amplo para que a escola dê conta dele sozinho, né? Então, por isso que organizações sociais como Corrida Amiga e tantas outras, a gente busca, por meio de parcerias com as escolas, auxiliar nesse sentido, no desenvolvimento desse caminho, né? É o conceito de comunidade escolar, é a escola para além dos muros, né, dessa propriedade. E, dito isso, vem muitas questões, né? Qual é a escola que queremos? Qual a infraestrutura ideal para essa educação integral na cidade educadora? Em tempos de pandemia, ainda e pós-pandemia, como que tudo isso vai se configurar? Como que a gente pode experimentar a escola na cidade, que é muito o que a gente coloca, né, nas ações que realizamos, nos bondes a pés, no circuito do pedestre, e que outras pedagogias e práticas que a gente precisa também, o que isso requer? E eu acho também que requer a participação do indivíduo nos espaços formais também de participação da sociedade, que é isso, que essa aprendizagem que envolve a escola, a comunidade, o bairro, a gente precisa também incidir nesses espaços de participação para que as políticas públicas deem conta disso, né? Já que muitos argumentos dizem que a escola, por si só, ela não tem esse espaço,
para caber todo esse conceito, né, de cidades educadoras, de educação integral, e fora da cidade não é possível, né, é perigoso, enfim, a gente tem que ter muita responsabilidade também para desenvolver tudo que a gente faz. E vocês bem sabem que a escola também tem que ter ali na linha de frente pessoas que estejam abertas a serem corresponsáveis, né, no enfrentamento disso, de vamos para a escola, para a educação para além da escola, mas vamos juntos e sendo corresponsáveis por todos os riscos possíveis envolvidos também, tá? Bom, dito isso, a agenda de hoje, a gente vai ter a participação da Bibiana, da Isa, da Marcela, da Grazi. Então, inicialmente, a Bibiana ela vai falar sobre territórios educativos e vinculado às ações que a gente desenvolve na Corrida Amiga, e já trazendo alguns exemplos também de escolas que estão nesse processo de reabertura, né, pelo mundo, nesse período pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Depois a Isabela, ela também atua no Canto Cidadão, ela vai falar um pouco mais, que é muito no contexto da criança no ambiente hospitalar. Então, fazendo essa analogia, né, da criança que, de repente, se priva de toda a sua rotina e está em casa tendo que se reinventar, assim como todos nós, mas como que isso incide na aprendizagem infantil também. A Marcela ela vai trazer as nossas ações nas instituições parceiras e, por fim, a Grazi ela vai colocar o que a gente tem feito para adaptar o método nesse tempo em que as crianças estão em casa, como levar a cidade e a Corrida Amiga para dentro de casa. E aí, ao final, a gente vai ter um tempo também para fazer as perguntas, tá? Então, eu já agradeço todas, a Bibi, Isa, Marcela, Grazi e a Ângela também, que fez a interface e fez tudo isso acontecer. Então, a Bibi, ela é arquiteta urbanista, formada pela Universidade de São Judas e design de interiores pelo Senac, é pós-graduanda em arquitetura, educação e sociedade na Escola da Cidade. Ela atuou na SP Urbanismo e colabora com a Bloomberg Iniciativa e a NACT, ITDP, WRI. Ela é cofundadora do coletivo Metrópole 1 para 1 e conselheira do Instituto Corrida Amiga. Então, eu já passo a palavra para a Bibi fazer a apresentação. Obrigada, gente. Oi, gente. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá aparecendo aqui para todo mundo? Tá certinho? Tá ok, Bibi. Certinho. Então, territórios educativos, né, em tempos de pandemia. Cidade é casa é cidade, como a Sil falou. E antes de trazer isso, eu fiquei refletindo como eu poderia trazer essa discussão de território, né, território educativo. Então, eu achei bem importante também comentar uma coisa mais pessoal, que está sendo um processo também de aprendizado e identificação minha pessoal. Como a Sil falou, eu sou arquiteta urbanista de formação, mas antes disso, eu também sou mais uma moradora da periferia, moro na Zona Norte de São Paulo. E eu digo isso porque que é importante eu trazer isso aqui. Porque eu sou mais uma das pessoas que mora em um lugar onde o Estado não chega. Então, a gente tem uma condição de espaço que ele é desafiador para essas pessoas desde sempre. Mas como isso colabora, né, dentro desse processo de desenvolvimento meu pessoal, isso foi me mostrando como fez sentido a experiência de vivência que eu tive, né, no lugar de onde eu venho, me proporcionou um senso crítico, me proporcionou observar a cidade de uma outra forma, né? Porque eu vi que eu tinha calçadas irregulares, infraestrutura que não tinha para o rio, que você tinha um risco de alagamentos, habitações irregulares, e isso começa a fazer sentido quando você passa invade mais outros territórios, você sai do seu próprio território para conhecer outros lugares. Então,
esse questionamento do lugar, ele é muito importante para ter essa compreensão de como são as nossas cidades, né? Então, quando a gente vai para o espaço público, a gente se depara com muitos desafios, e eles são desafios diferentes para cada tipo de pessoa. Então, essas cidades, elas são desenvolvidas para quais tipos de pessoas, né? Trazendo de novo aqui a experiência pessoal, quando eu era criança, acho que eu nunca ouvi falar nesse termo, mas eis que, de novo, a experiência de vivência, ela se retoma, porque eu cresci tendo, muitas vezes, esse desafio como criança, andando pela cidade, mas também eu tive o desafio de ser os olhos da minha tia, que ela é deficiente visual. Então, quando você tem esses dois momentos de você invadir uma cidade, andar por uma cidade que ela não é feita para o tamanho de uma criança, que você, além de ter os seus suas próprias dificuldades como criança de circular nesse espaço, você também tem uma dificuldade de uma outra pessoa com a própria deficiência dela. Então, esses desafios, eles acabaram sendo muito fundamentais para conseguir entender o papel do outro também na cidade, que não é atendida para todos os tipos de pessoas. E isso é muito importante, porque as necessidades, elas são variadas, e quando a infraestrutura do espaço público, ela não é destinada para isso, você tem muitos riscos, né? Como o caso, a probabilidade de atropelamentos, ela é muito maior em lugares onde não tem calçadas destinadas para as pessoas passarem, para elas circularem. Quando a acessibilidade, ela também não é devida. Como mães e cuidadores vão conseguir levar suas crianças para a escola quando você tem espaços que eles não são destinados para esse ir e vir, não foram realmente projetados pensando nessas necessidades de que essa moça da foto, ela precisaria sentar em um lugar em algum momento. Ou então a saída de uma escola que não prevê essa dimensão da calçada, que atenda a quantidade de crianças e a dinâmica do próprio local ao mesmo tempo. Então, é muito importante ter essa consciência da importância desse desenho de cidade para as pessoas, né? E essa relação da cidade para as pessoas, o que eu consigo aprender com isso? Então, você tem uma situação de, às vezes, ruas que elas não estão proporcionais para o próprio uso dela, do espaço, dos veículos, às vezes são ruas que são muito largas e não tem uma quantidade de carros que realmente passam ali, e as calçadas que talvez precisariam ter um espaço maior e de convívio, não tem essa compreensão. Além dessas saídas da escola, né, o entorno escolar, que é tão importante, mesmo ele, que você já tem essa consciência de que vai ter uma demanda de crianças passando por esse espaço diariamente, ainda são espaços que eles não são suficientes, né, para atender esses cenários. E essa relação da criança com a cidade, ela está muito próxima, porque a gente tem essa questão do acesso à cidade, do espaço público, a cidade destinada para as pessoas. Então, foi o que eu falei, a gente tem necessidades diversas. Cada um tem o seu modo específico de ir e vir, de ocupar esses lugares. Então, a cidade atender essas nossas necessidades é muito importante. A gente está vendo agora também com a situação do próprio Covid, o quanto as cidades estão tendo que se adaptar agora para esse novo normal que a gente vai ter, né, para voltar à cidade. Além de tudo, também a questão da segurança viária, essa rota escolar, a mobilidade urbana. A criança que se desloca num carro, ela não vive as mesmas experiências que uma criança que se desloca a pé. Principalmente na periferia, a gente tem crianças que muitas vezes elas vão sozinhas até a sua escola, sem ter um cuidador ou alguém para acompanhá-la. E isso sem uma educação da importância que tem, da compreensão dela com a segurança viária, que às vezes, muitas vezes não foi ensinado, tanto dentro da escola como pelos próprios pais, isso a impede de saber como se locomover pela cidade de forma segura. Então, é importante a gente ter esses espaços mais seguros e sustentáveis para essas crianças. E até mesmo para essa relação da própria política pública, né, que ela não é agregada a isso. Então, a gente tem sempre esse estudo de caso, que eu coloco aqui como esse território escolar, ele é importante para poder despertar todas essas questões, tanto dentro da sala de aula, quanto dentro da própria criança, porque isso vai estimulá-la para ser um adulto diferente, né? Então, o território educativo,
eu trouxe essa frase do Francesco Tonucci, que é uma cidade feita na medida para as crianças, é uma cidade boa para todos. Então, tendo essa consciência das crianças, esse olhar dela para a cidade, é uma cidade que ela é um objeto, ela cria esse objeto de senso crítico, né? Ela se torna esse objeto de senso crítico para a criança, de ser esse lugar de observação, de mudança, de pertencimento, que aí vem a cidadania, né? Quando você consegue despertar, usando a cidade como esse modelo de estudo, você desperta nela essa vontade de cuidar do lugar, de como isso vai refletir nela, para ela continuar tendo essa consciência posteriormente, continuar se articulando dentro desses espaços e repassar isso para outras pessoas quando ela for adulta. E dentro da educação, na sala de aula, usar a cidade como um objeto de estudo é um desafio, eu imagino, para muitos educadores que estão aqui presentes, como traduzir todas essas camadas e dinâmicas da cidade, muitas vezes, dentro das disciplinas, para fazer esse match, né, junto com cada uma das frentes de educação, que é importante, porque a vivência, a experiência da vivência, ela não é passada dentro dos livros. Então, quando você consegue fazer uma ligação de um cálculo, de uma experiência com uma vivência que essa criança passou, isso colabora também no próprio aprendizado. E até para chegar depois, posteriormente, nas políticas públicas, que foi o que eu comentei. Como a gente consegue ir além da educação dentro da sala de aula passada através dessa compreensão de território, vindo com isso de explorar, de levar essas crianças para terem o seu lugar de fala, que é como a gente consegue desenvolver essa cidade, esses espaços que são deficientes, se a gente não tem uma participação igualitária de todos os perfis de pessoas. Como eu vou conseguir projetar uma cidade sem a participação de uma criança, se eu não tenho uma noção de qual é a necessidade dela? E aí eu aproveito isso para trazer um gancho de um artigo muito interessante que eu posso mandar depois, que se chama Os Lugares da Infância na Favela, da brincadeira à participação, que é um artigo que foi escrito por duas mulheres da UFRJ, e elas trazem muito essa discussão de como as crianças ocupam a favela da Babilônia, que foi o local de estudo, e como ele é marcado dentro do território, como as crianças se marcam dentro desse próprio território, elas criam seus lugares de pertencimento, e dentro desse estudo de caso que foi feito, elas foram elaborando, mostrando, descobrindo esses espaços que elas brincavam, que elas se articulavam, e quando de repente surgiu um empreendimento e mudou aquele lugar da brincadeira, sem entender qual era realmente a necessidade daquelas crianças de estarem ali. E quando você vai ver a discussão com as crianças de como elas ocupavam esse espaço antes e do que elas acharam depois daquilo que foi dado para elas, que achavam que era ideal para elas já não se sentem pertencentes daquele espaço. Porque essa relação ela foi desfeita e ela não foi criada em conjunto, né? Então, isso é muito importante, ter essa percepção da participação das crianças também, porque a gente consegue, através delas, entender também as necessidades, né, dos percursos, quais são os recortes de caminho, essa fruição pública de destacar que é importante também você conhecer seu próprio território para estar nesses lugares. A criança, quando ela se coloca como presente na cidade, isso chama a atenção das outras pessoas e essa relação do espaço, ela muda, isso deixa o lugar mais humanizado. Esses outros ambientes de aprendizado que também podem ser as próprias feiras de rua, atividades da própria corrida que a gente já fez, de levar as crianças para participar, de caminhar numa feira. Então, por que isso é importante? Ter esse contato com esses outros ambientes mostram, de novo, a presença, que existem crianças que estão ali. Elas estão presentes, elas podem também ter essa articulação nesses lugares. Além de usar esses espaços para brincar, que foi o exemplo que eu dei desse artigo. Então, como uma criança consegue, ela mesma acaba criando essa relação dela com esse espaço. Às vezes a gente não precisa de muito para ela se apropriar desses lugares. Simplesmente tendo essa percepção de autocuidado, esse estímulo de pertencimento do espaço, isso já permite mudar essa relação com o lugar. E mostrar o quanto a cidade é lúdica também, né? Então, voltando, o que eu falei desse aprendizado com a cidade, aqui são exemplos de bondes que a gente fez na corrida,
que às vezes mostrar o piso tátil é muito mais claro para elas do que você simplesmente mostrar numa imagem ou num livro. O piso tátil que eu digo é esse amarelo aqui, para quem não sabe, na segunda foto. E levá-la também no espaço do metrô. A gente, nesse bonde que a gente fez intermodal, a gente se deparou, de repente, com artistas de rua dentro do metrô fazendo apresentação, uma coisa inusitada que aconteceu no acaso. E olha só essa troca, tipo, chama muita atenção as crianças também andando em conjunto dentro do metrô, e elas existem, precisa dar visibilidade para elas nesses espaços públicos, porque não tinha altura suficiente para todas segurarem nas barras. Então, esses espaços, eles não foram projetados pensando na necessidade delas também. E também tem essa questão do brincar, né? Essa relação desse vínculo que cria com a cidade. As crianças, elas, além de humanizarem, elas também resgatam no adulto que perdeu isso, que muitas vezes ele nem chega a ensiná-la de como ela faz isso. E voltando à questão da percepção, a criança que se desenvolve, cresce, indo e vindo apenas dentro de um carro, ela perde a percepção desse tipo de criança que tem a oportunidade de vivenciar os desafios e as oportunidades que a cidade pode despertar nela para o seu aprendizado. Isso, além de estimular esse sentimento de pertencimento, isso amplia os horizontes dela e agrega no crescimento valores importantes para a coordenação motora e na autoconfiança da criança, além de torná-la esse cidadão mais ativo e envolvido no que está acontecendo ao seu redor. E aí, dentro dessas atividades todas que a gente pode encontrar para se fazer com as crianças, para essa participação, muitas coisas que muitos urbanistas fazem é a relação de mapeamento, de criar esses mapeamentos junto com as crianças, porque ajuda a ter essa noção de como é o território para elas. Isso colabora para essa mudança de você só dizer o que é esse espaço ideal, mas você constrói junto com ela através da sua própria percepção. Porque por elas terem ainda ainda estão nesse processo desse desenvolvimento cognitivo, está menos complexo, e por terem vivido menos experiências, isso é mais fácil de ser explorado. Ela consegue trazer coisas que a gente adulto às vezes não consegue entender, e impõe às vezes sem ser o que realmente é o que ela precisa, ou que seria interessante para se viver. Então, eu acho que essa a parte do território educativo que eu tinha para trazer para vocês. Eu acho que era essa relação, exatamente você fazer essa troca de ter esse objeto de estudo e, através das camadas desse objeto de estudo, tentar trazer essa exploração, né, urbana com as crianças, delas entenderem como essa troca é importante, né? Tanto o educador, de ver que é possível você conseguir fazer isso, de traduzir essas dinâmicas dentro da sala de aula e essa troca, porque isso vai colaborar no desenvolvimento e no crescimento da criança, quanto a própria criança em si, ela mudar, e além dessa mudança, ela não vem apenas nesse crescimento da criança em si, mas também em quem está no entorno dela, os vizinhos, os pais, os cuidadores, eles mudam também a relação deles com os espaços quando a criança chama a atenção de como eles estão cuidando. Tipo, não foi isso que eu aprendi. Então, gera um outro tipo de mudança também. E aí eu gostaria de compartilhar algumas referências que eu acho que pode ser interessante para vocês buscarem, de alguns planos e projetos que esse assunto de território educativo ele é vasto. Então, desde o Prêmio Territórios, que é uma organização feita pelo Tomiotaki, que tem frequentemente... anualmente tem acontecido, além de mostrar projetos que estão acontecendo por educadores em suas escolas, ele também cria rodas de conversas e dinâmicas para ter essa troca, quanto outras redes, como o próprio CECIP, a Rede Nacional da Primeira Infância, que criam conteúdo que também colaboram, né, nessa compreensão. Até a parte de política pública que eu comentei, a gente tem o Plano Municipal da Primeira Infância aqui em São Paulo, e em outras cidades também tem alguns planos, que ele dá essas diretrizes de como você consegue fazer, em parte dessas diretrizes dentro de todo o plano da educação, ele tem esse olhar que é importante, esse cuidado com a cidade, com o espaço. E aí, muito interessante tudo que eu trouxe, eu espero que vocês
tenho conseguido compreender mais ou menos a linha de raciocínio, mas eu acredito que o ponto principal que fica agora é, a gente está numa situação que todo mundo está vivendo nesse momento de quarentena, muitas escolas estão começando a retomar, como que vai ficar essa condição agora? Eu identifico que ainda também, antes de iniciar qualquer coisa, é um aprendizado que a gente ainda vai ter, porque a gente está coberto com vários desafios. Algumas escolas estão retomando, tipo na França, eles já retomaram, e eles começaram a organizar alguns critérios de distanciamento, mas surgem outros questionamentos, né, de como isso realmente vai acontecer. Porque como você consegue ter um distanciamento de 1,5 metro, 2 metros de uma criança? Como você continua tendo esse controle? Então, no caso da França, por exemplo, eles têm um retorno às aulas de forma gradual, em alguns casos com 9 crianças dentro da sala de aula. A Dinamarca também, eles garantem que esse distanciamento seja feito através dessas mesas duplas. Então, tendo as mesas duplas, eu consigo ter um distanciamento, mas e fora da sala de aula, né? Porque você tem esse distanciamento entre crianças, como garantir? Fazer as crianças lavarem frequentemente as mãos dela, em algum momento vai começar a prejudicar, esse efeito prejudica a pele da criança. As máscaras, desinfetante, de colocar o desinfetante nos brinquedos que elas vão estar usando na própria escola, tem estudos que mostram que nunca houve tanto contaminação, né, por conta dos produtos químicos, que a gente nunca teve tanto contato com produtos químicos de limpeza, e isso está gerando outras problemáticas, e a própria educação online. Então, tem países que estão retomando as aulas, mas aí tem casos de professores que são do grupo de risco, então eles não podem retomar a aula. Mas aí tem alunos que também preferem ficar em suas casas, então continua nesse modo online, enquanto alguns estão presencialmente. Há países que estão tentando isso, de ter a aula funcionando e, ao mesmo tempo, ela está acontecendo online. Mas há uma perda nessa relação. E, além disso, eu vou compartilhar com vocês depois um link de um texto que eu li do El País, que saiu esses dias, que eles fizeram alguns questionamentos que eu achei muito interessante para compartilhar, que eles trouxeram um outro olhar, que talvez os educadores que estão aqui presentes estão mais por dentro dessa discussão, que a gente está tendo uma oportunidade de ter uma escola mais humana, em que você consegue ter ela, trabalhar, mudar esse modo de ensino, de que ele estava sendo feito até o momento. Então, as dificuldades que estão sendo apresentadas, de ter crianças, de ter até 9 crianças numa sala de aula, seria uma oportunidade muito boa, mas no cenário da nossa realidade das cidades brasileiras, a gente sabe que isso é uma coisa bem utópica. Mas, ao mesmo tempo, dentro desses relatos que eu fui buscando para entender um pouco mais como está sendo esse retorno das aulas, teve relatos de crianças que falaram, eu senti que eu estou tendo mais liberdade de poder participar da aula, estou tendo uma proximidade maior com o meu professor, que é uma coisa que a gente sabe que é importante para a educação dessa criança. Mas então, a gente tem aí uma oportunidade de mudança, né, de criar de talvez mudar esse modo de ensino que a gente tem hoje e tentar fazer com que ele seja cada vez mais íntimo, né, com as crianças, mesmo na rede pública, mas é um desafio muito grande, porque você conseguir ter esses espaços eles mais coerentes, que considere essa relação entre professores e, além disso, considere essa relação com a natureza e o território, isso vai ser muito importante também para esses próximos passos, porque grande parte disso, dessa relação que eu trago com o território e a natureza, ele mostra também o desafio que está sendo agora, todos em casa, tendo que ficar muitas horas online, que prejudica isso causam consequências no cérebro infantil, no desenvolvimento da criança, ficar tantas horas numa tela. Então, está vendo como é importante também essa relação com esses espaços. Então, eu acredito que é um pouco isso. A gente agora não temos tantas respostas em relação a isso, de como a gente fica com essa condição agora que foi
causada por conta do Covid, como vão ficar esses próximos passos. Eu acho que a gente vai continuar pensando em conjunto. E acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixar aqui os contatos da corrida para quem conheceu agora e quiser buscar mais. E acho que é isso. Muitíssimo obrigada, Bibi. E vários pontos, e eu acho que é legal também compartilhar com todo mundo as reflexões conjuntas que tivemos, né, para elaborar isso. Porque, de modo algum, a gente quer ser futurologistas, a gente não tem condições, eu acho que é mais colocar perguntas, mais do que respostas, é colocar perguntas, questionamentos para a gente ir refletindo em conjunto, né, nos melhores caminhos, nos melhores cenários, pensando no coletivo. Muitíssimo obrigada mesmo. Então, agora eu vou passar para... e só uma coisa aqui, eu não sei o que está acontecendo, a gente está conversando aqui internamente, parece que tem gente tentando acessar a conversa, mas não está aparecendo para a gente a notificação aqui. Então, por favor, sigam colocando os e-mails no chat, que aí, em paralelo, o Arthur, a Ângela, o Márcio, eles vão enviando o convite diretamente para as pessoas, tá bom? Bom, agora eu vou passar a palavra, então, para a Isa. A Isabela Mello, ela é estudante de pedagogia no Instituto Singularidades, e desde 2018 ela trabalha na ONG Canto Cidadão. Ela atua na área de gestão de projetos socioculturais, na linha de frente com o Encanta, que promove atividades voluntárias em brinquedotecas de hospitais públicos e filantrópicos. Ela é responsável pela capacitação inicial e continuada dos voluntários, atuando na área conceitual e prática, assim como o acompanhamento do dia a dia dos voluntários. Então, agora é contigo, Isa. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bom? Me avisem se está tudo certo. Achei super chique a Sil lendo meu currículo. Nunca tinha escutado ele assim em voz alta, me senti importante. Muito obrigada, Sil. Muito obrigada também pelo convite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, representando um pouquinho a pedagogia e a faculdade e um pouquinho o canto também para falar do Encanta. Então, eu vou apresentar para vocês. Se vocês precisarem me interromper em algum momento, fiquem à vontade. Eu vou cronometrar meu tempo aqui, mas se eu falar demais também, fiquem à vontade para me cortar. E qualquer coisa, me avisem, que eu estou um pouquinho enferrujada aqui com a ferramenta do Google Meets. Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês um pouquinho o que é o Encanta e o que isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo e com o isolamento social. O Canto Cidadão é uma ONG de arte em hospital. Então, a gente capacita e acompanha atividades de voluntários em hospitais. Então, hospitais ou públicos ou filantrópicos. E a gente tem diversas áreas de atuação, e a área do Encanta é com crianças em brinquedotecas hospitalares. Então, a gente acompanha as crianças. Geralmente, cada voluntário vai uma vez ao mês, às vezes 2 vezes, e realiza atividades lúdico-pedagógicas mais voltadas para o lúdico, porque a gente entende que a gente está um tempinho curto com eles e a gente foca mais na brincadeira do que mais na parte pedagógica. E não sei se vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, mas é lei que exista brinquedotecas dentro de hospitais que tenham internação pediátrica. Então, isso é uma lei de 2005, da Luiza Erundina, e ela existe, ela está aí, vocês podem conferir, depois eu posso mandar o link para vocês, e ela garante a existência desses espaços lúdicos para as crianças brincarem, com o espaço e também brinquedos que as crianças possam acessar. Porém, ela não prevê 2 coisas que são muito importantes. É a verba específica de onde vem a contratação de pessoas para a brinquedoteca. Então, muitos hospitais não têm uma pessoa que cuide da brinquedoteca e também não necessariamente tem uma pessoa da classe hospitalar para abrir a brinquedoteca, e também não garante que a brinquedoteca vai estar aberta. Então, muitas brinquedotecas existem e estão lá super bonitinhas, mas elas ficam fechadas porque não tem ninguém para abrir. E os voluntários ocupam boa parte desse tempo da brinquedoteca. É por isso que o Encanta surge, e muitos outros projetos também para ocupar esse espaço que está lá, é vivo, só que muitas vezes as crianças não têm acesso por não ter
uma pessoa que está lá para literalmente abrir a chave da porta e abrir esse espaço para elas. E aí eu trouxe bem rapidinho para vocês verem, só para vocês imaginarem um pouquinho como são essas atividades dentro do hospital. A gente atua com arte, então com base na contação de histórias, a gente faz atividades de contação, recontação e aí algumas atividades de artes plásticas, como desenho, criação e também algumas atividades teatrais, como representação. Esse método que vocês estão vendo aqui, a gente chama de método Encanta, e ele é também muito vivo. Ele, em tese, tem esse passo a passo de contação, recontação, desenho, criação, representação e finalização, mas quando a gente chega no hospital, ele é o que a criança quer, porque a gente entende no Encanta que as crianças no hospital, elas não têm muita chance de dizer não. Mas para a gente elas podem falar a qualquer momento. Se a gente trouxer a atividade e elas não quiserem fazer, a gente reinventa, a gente entende que a criança está no momento de dizer não para a gente, se ela não pode dizer não para outras pessoas. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens e trazer um pouquinho do contexto do hospital e por que eu estou falando do hospital, se a gente está evitando ao máximo nesse momento estar no hospital. Mas nas atividades do Encanta, a gente tem algumas áreas de atendimento. A gente atende o pronto-socorro, áreas de exame e áreas de internação, que aí envolve leitos e também as brinquedotecas. As crianças que estão no pronto-socorro e nas áreas de exame, elas estão ali por um tempo pouco, elas estão ali geralmente de 2 a 6 horas, elas passam ali, estão com uma intercorrência ou têm um exame marcado e voltam para casa. As crianças que estão em estado de internação, elas não têm muito controle de quanto tempo elas vão ficar naquele hospital. Elas geralmente tendem a ficar de 2 dias a 2 semanas, é a média de internação que a gente pega nos hospitais que a gente frequenta. E esse momento de internação é uma quebra na rotina da criança. Então, ela está muitas vezes vivendo a vida dela normalmente, com a rotina dela, em casa, na escola, com os amigos, na praça, na rua, e tem esse momento de quebra, que ela ou fica doente, ou quebra a perna, que acontece muito, a gente pega muita criança com perna, braço, um monte de coisa quebrada, e elas se encontram no hospital, esse espaço novo, diferente, com cheiro diferente, cores diferentes, é um espaço que não é a nossa casa, não é a nossa escola, é esse espaço fora da nossa realidade. E se como adulto a gente não gosta muito de estar no hospital e de estar no ambiente hospitalar, para a criança também é uma realidade muito diferente. E a gente sabe que os hospitais dão o máximo para fazer esse ambiente acolhedor, mas, inevitavelmente, ele vai ser um ambiente estéril, ele vai ser um ambiente que as luzes são muito fortes, a comida não tem um gosto... tanto gosto assim quanto tem em casa, e tudo isso faz diferença tanto emocional quanto sensorial para a criança. E aí, eu trouxe aqui os 3 pontos que eu estou fazendo um paralelo, que é a casa, a escola e o hospital. Na nossa rotina normal, o estar no hospital, que é essa quebra de rotina. A criança vai para a escola, está em casa, e aí tem a quebra e ela vai para o hospital. E aí eu fiz um paralelo com o momento que a gente está vivendo agora, que a quebra não foi a ida ao hospital, mas foi o ficar em casa, que geralmente é o nosso ponto de referência, é onde a gente tem o nosso cheirinho, onde a gente tem aquela comida que a gente gosta, o nosso cantinho, e de uma hora para outra passa a ser o nosso único referencial. Então, quanto a gente... Eu estou falando a gente como se eu fosse criança, porque eu também estou acostumada a ir para a faculdade, então eu também me coloco um pouquinho nesse lugar. Mas a criança, ela está acostumada a ter essa rotina e, do nada, tudo passa a ser centralizado dentro da casa, que nem quando ela está vivendo a rotina dela, tem uma quebra e tudo se centraliza no hospital. Então, as referências dela passam a ser muito fortes dentro de casa. Ela passa a ter os relacionamentos entre pares, que é uma coisa muito importante da escola, dentro de casa, ou não tendo eles dentro de casa, porque tem mais adultos do que criança dentro de casa, na maioria das vezes. Eu, como filha única, só posso imaginar como que estão os filhos únicos por aí, só com as referências dos pais. Não tem a ida à praça, não tem a ida à casa dos amigos, e o único ponto de referência passa a ser a casa. E aí, isso vira uma quebra de rotina. Então, é um lugar tão traumático quanto pode ser o hospital,
Não, a nossa casa é o nosso ponto seguro, mas tem essa quebra da rotina que tem um impacto na gente e nas crianças. E também a estadia no hospital não precisa ser traumática. A gente sabe que quanto mais atividades a gente faz e mais a gente trabalha com o lúdico, menos traumático é essa experiência. Então, eu trouxe esse paralelo com o hospital, como essa quebra, e também, se a gente consegue fazer tanta coisa legal no hospital, a gente também consegue trazer essa ludicidade para dentro de casa. Inclusive, a Bibi falou que a cidade é lúdica, e é verdade, todos os espaços são lúdicos. A nossa casa é lúdica, a escola é lúdica, o hospital também é lúdico, e a gente pode aproveitar muito isso nesse momento que a gente está dentro de casa e os pais estão mais perto das crianças e a escola está um pouquinho mais longe, mas felizmente ainda consegue se conectar de alguma forma. E aí eu trouxe esse slide, que eu uso ele geralmente com os nossos voluntários, e eles não são da área da pedagogia. Então eu imagino que vocês saibam isso de trás para frente, da importância do brincar, da importância do lúdico, mas eu vou só reforçar para a gente nunca esquecer disso. Mas eu vou mandar para vocês, eu vou pedir para o pessoal do Corrida Amiga compartilhar um arquivo que fala, um artigo que fala sobre o brincar e o lúdico dentro do ambiente hospitalar. E eu consigo ver ele muito dentro do ambiente de casa também, que fala sobre o Vygotsky e o Vallon e da importância do brinquedo e do faz de conta para internalização da realidade da criança. Então, como ela pode, brincando, entender o contexto onde ela está vivendo, a situação que ela está vivendo e internalizar isso como dela. Então, eu vou exemplificar com o hospital, mas dá super para fazer o paralelo com a situação que a gente está vivendo. A criança, do dia para a noite, está dentro do hospital, tem um monte de gente pinicando ela não tem um horário certo para dormir, os pais estão nervosos porque eles não sabem muito bem o que vai acontecer dali para frente, e tudo isso pesa na criança. O clima pesa, mesmo nas crianças menores, de 0 a 3, elas podem não entender numa esfera mais global o que está acontecendo, mas elas entendem que a pessoa do lado delas está nervosa, as pessoas ao redor dela tão diferente do que o contexto normal, e isso tem um impacto, e é na brincadeira, é no faz de conta, é em pegar um brinquedo e representar uma história que a criança consegue internalizar aquilo que ela ainda não sabe muito bem, que ela está sentindo, o que ela está vivendo, e transformar como a realidade dela, para ela se sentir também protagonista daquela história. Então, minha sugestão, talvez, especialmente para pais e que sejam perto das crianças e também os professores que estão longe, mas conseguem acessar pelas câmeras, é de, ao máximo, desadultizar os espaços. Então, tentar, ao máximo, entrar no mundo lúdico da criança também, especialmente das crianças que não estão tendo muitas relações entre pares, a gente tentar, ao máximo, a gente nunca vai ser par, porque a gente é adulto e a criança é criança, mas tentar, ao máximo, entrar nesse mundo lúdico e fazer parte do faz de conta também, porque a gente pode ajudar a internalizar coisas para a criança e, por incrível que pareça, para a gente também, porque na dramatização a gente consegue trabalhar um monte de coisa. E aí, eu trouxe essa cartilha que eu não vou mostrar ela, eu só trouxe esse slide, que é uma cartilha que, inclusive, foi a Sil que compartilhou com a gente no início da quarentena, e que eu achei ela muito interessante, porque ela dá dicas para cuidadores primários, pais e professores, para como falar com a criança sobre esses temas, que eu acho que anda muito de mão dada com o faz de conta e o internalizar situações. Porque, às vezes, a gente não fala com as crianças sobre certos temas, sobre o que está acontecendo na pandemia como uma esfera global, e a criança entende que as pessoas estão tensas, o ambiente está diferente, mas ela não consegue entender nessa esfera maior. E é na conversa e no lúdico, e entrar no universo delas para passar essas informações que tem muita potência, e a gente consegue trabalhar tanto coisas com elas quanto para a gente. E aí, depois eu compartilho, é uma cartilha, ela é em inglês, eu traduzi algumas partes, mas tem o arquivo original também que a gente compartilha com vocês. E aí, por último, eu vou até improvisar que eu tenho mais 3 minutinhos, que eu não tinha pensado nessa fala, mas depois que a Bibi falou, eu falei, meu Deus, higienização é a coisa que eu mais falo durante os treinamentos dos voluntários, porque o ambiente hospitalar
é um ambiente onde você precisa estar atento à higienização o tempo todo. As crianças, elas não podem se abraçar muito, porque elas estão geralmente com acesso, como vocês podem ver nessa imagem. A gente tem que sempre tomar muito cuidado com os brinquedos. Se alguém coloca um brinquedo na boca, a gente tem que higienizar imediatamente. Se a criança pega um brinquedo, a gente já tem que colocar de lado para higienizar. E é uma coisa muito, muito frequente dentro das atuações no hospital. Mas isso não impede a gente de fazer as atividades. Então, é claro, quando a gente voltar da pandemia, vai ter algumas coisas diferentes. A máscara talvez seja uma coisa que vai estar mais presente, mas isso sempre foi uma coisa que esteve presente dentro das brincadeiras no hospital e até viram parte da brincadeira. Então, a gente tem diversas músicas da higienização, que a gente tem que fazer as crianças lavarem a mão, pelo menos com álcool gel, a cada meia hora durante a atividade, que dura mais ou menos umas 3 horas. E a gente faz, a gente brinca, a gente entra nesse universo do hospital, que exige um cuidado um pouquinho mais especial, e que provavelmente também vai exigir ainda mais quando a gente retornar, tanto aos hospitais quanto nas escolas. Então, se vocês quiserem também, eu compartilho uma cartilha de higienização que a gente tem, que a gente pensa um pouquinho sobre esses cuidados com as bactérias e germes de uma forma mais lúdica, sempre com bastante cuidado. Os materiais que a gente usa são sempre pensados para as crianças, para não machucar a mãozinha da criança, ou para não são materiais muito fortes. Geralmente a gente usa mais o álcool gel, que é um baita de um parceiro nosso, e a gente consegue, apesar dos pesares, fazer todo o território ser educativo. Acho que é isso. Eu falei 14 minutos, acho que eu não passei do tempo. Muito obrigada e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigada, Isa. Nossa, foi maravilhoso. Também contextualizando um pouquinho, né, de como que a gente chegou nesse formato, porque a Isa, ela atua no Canto Cidadão e ela também é voluntária na Corrida Amiga. E, além disso, ela é estudante de pedagogia. Então, eu falei, Isa, o que a gente poderia abordar, né? O que a sua visão de mundo, a sua experiência, ela pode contribuir nesse papo? E ela colocou essa, falou, Sil, eu tenho pensado muito nisso, nessa analogia, né? Guardadas as características, enfim, até os traumas, né, envolvidos em cada situação, mas tem sim como a gente fazer esse paralelo, né, do hospital com a criança em casa. E eu achei muito interessante. Eu acho que, de novo, essa reflexão ela pode trazer elementos, né, para a gente identificar esses caminhos do nosso futuro que está por vir. Então, Isa, muitíssimo obrigada. Depois a gente vai cobrar todos esses inúmeros links e materiais que você falou aí. E depois a gente vê a melhor forma de compartilhar isso com vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer um compiladão mesmo de todos esses materiais, e o que a gente esquecer, porventura, por favor, nos solicitem. Bom, agora, falando um pouco da relação das nossas ações e essa interface com as escolas, eu vou chamar a Marcela Novaes, que também contando um pouco de como que ela se aproximou da gente, acho que é importante, pelo menos eu fico muito feliz e orgulhosa, né, dessa aproximação, porque a Marcela, antes de ser voluntária da Corrida Amiga, ela é professora de uma das escolas parceiras. Então, a Corrida Amiga atuando, né, na EMF Infante, é que a Marcela nos conheceu e aí participou de um treinamento. Então, ela atua na escola parceira, e também atua como voluntária. Então, a Marcela, ela é artista educadora, atuante como professora de artes na Rede Pública Municipal de São Paulo, caminhante ciclista que acredita nessas práticas como fonte de experiências estéticas, voluntária da Corrida Amiga. Então, agora é com você, Má. Boa tarde, tudo bem? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Então tá. Bom, eu sou a Marcela e eu vou falar um pouco sobre essas ações da Corrida Amiga nessas instituições parceiras e escolas. Como a Silvia já disse, eu conheci a Corrida Amiga em uma das ações dela lá na minha escola, que se chama MF Infante Dom Henrique, que fica no bairro do Canindé.
eu já tinha acompanhado como professora uma atividade, mas nunca tinha passado pela minha cabeça de que eu poderia participar, né? Eu achava até que era algo mais fechado, assim. Aí a Silvia fez essa atividade de sensibilização com os professores e foi aí que eu falei, eu preciso participar dessa organização, porque há muito tempo eu sou interessada nesses temas de mobilidade ativa, de cidade para todos, cidade para pessoas. Sou caminhante, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e faço até alguns trabalhos artísticos a partir disso. Então, seguindo, então, as parcerias com as escolas e instituições têm o intuito de sensibilizar a população sobre a necessidade de espaços urbanos mais saudáveis, acessíveis e caminháveis. E com essas parcerias, a gente tem esse objetivo de estabelecer um maior contato dessas comunidades com o entorno, com o território delas, e também construir juntos uma cultura de relação mais consciente e ativa com a cidade. Todas as escolas parceiras e instituições parceiras são correalizadoras e corresponsáveis por todas as ações, e em média são feitas 3 atividades por semana, indo de 12 a 15 por mês. Essas atividades principais que a gente faz são 3, são elas o circuito do pedestre, o bonde a pé e o bonde cultural a pé. E eu vou contar um pouquinho sobre elas, em específico, mas também vou falar um pouco desse processo, que ele acontece antes, durante e depois dessas atividades. Então, antes das atividades, tem todo um processo de planejamento anterior, que envolve o agendamento das atividades, a inscrição dos voluntários que vão querer participar, que vão poder ajudar nelas, a checagem da rota, que é feita com muito cuidado também para saber onde passar, checagem do espaço que vai ser feita essa atividade. E no caso de escolas, pessoas menores de idade, tem também um processo de termos de autorização e de sessão de imagem, além do transporte de equipamentos e tudo mais. Então, e ainda antes das atividades, no dia que a atividade vai acontecer, estando já na escola ou na instituição, os voluntários se reúnem ao facilitador, que é a pessoa que vai estar ali com a gente, auxiliando e fazendo esse contato com a instituição. A gente vai se reunir e vai falar com o coordenador ou o representante dessa escola ou instituição, e essa pessoa é quem vai fazer essa mediação do espaço e dos participantes com a gente. Então, ele vai falar sobre o espaço que a gente vai fazer ou se organizar, vai apresentar o colaborador que vai acompanhar a nossa atividade, e no caso de mais de uma turma, vai falar os horários que a gente vai fazer com cada turma, onde essas turmas estão, entre outras coisas. E aí, a gente vai para um procedimento de sensibilização. Dentro de sala de aula mesmo, no caso das escolas, porque as crianças ainda estão ali no ambiente delas, não estão tão ansiosas ainda com a atividade, a gente vai fazer essa conversa, esse diálogo com elas, começando pela conscientização de que todos nós somos pedestres. Então, por mais que a gente utilize outros meios de transporte, a gente ainda precisa ir a pé até eles. E, a partir disso, a gente fala também sobre os diferentes tipos de pedestre que existem, né? Que são as pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência visual, a pessoa idosa, e
e a gente sempre toma muito cuidado de usar os nomes corretos para nos referir a grupos de pessoas. E essa etapa da atividade é um diálogo, né, uma conversa mesmo, que vai se desenvolvendo de acordo com o que os participantes trazem. Então, a gente sempre tem um cuidado também de permitir que as pessoas possam falar, possam acrescentar, comentar, perguntar. Aí eu vou falar sobre as atividades principais, começando pelo circuito do pedestre, que, como o próprio nome diz, é um circuito, uma dinâmica que simula de forma lúdica as regras de trânsito e os obstáculos que a gente encontra pela cidade comumente. Então, como o semáforo, o piso tátil, a faixa de pedestre, os bueiros, os desníveis, fios soltos, buracos, lixo, entre outras coisas, a partir de estações, que são representadas por objetos. Então, a gente usa cones, o jump, o step, o piso tátil, as faixas e cordas. Isso permite também que as crianças, ao longo do circuito, realizem diferentes tipos de movimentos. Então, elas pulam, elas abaixam, elas andam, elas correm, se equilibram, fazem fila. E nessa atividade, um dos principais cuidados é de dividir os voluntários ao longo desse circuito, para que nenhuma parte dele fique descoberto, em especial as estações que oferecem um pouco mais de risco, que é o jump e o step. E tem sempre um ou mais voluntários responsável pela distribuição de alguns materiais que a gente utiliza para que as crianças tenham experiências de outros tipos de pedestre nesse circuito. Então, a gente tem a venda e a bengala para a criança experienciar o que o deficiente visual enfrenta na cidade. E temos também uma faixa que limita os passos para que a criança tenha a experiência da pessoa idosa ou da pessoa com mobilidade reduzida. E no final dessa atividade, a gente retira algumas estações ou vira elas para baixo, como o jump e o step, para reduzir o risco, e a gente reúne a turma de novo em um círculo para conversar, ver o que elas aprenderam, tirar dúvidas, e por aí vai. Aí tem o bonde a pé, que é uma caminhada feita pelo território, ou com o objetivo de ir para algum espaço, para algum lugar específico, como um museu ou um parque público. E o bonde cultural a pé é essa caminhada, só que consiste em uma caminhada em intervenções artísticas itinerantes, que são feitas em parceria com o Canto Cidadão, em que pode ter a encenação de personagens históricos, e todo o conteúdo é fornecido pela cidade. Tem os nomes das ruas, personagens que contam a história do bairro, as árvores históricas, entre muitas outras coisas, visando o que o currículo pedagógico está propondo, ou aquilo que as crianças estão vendo no momento. Os cuidados que a gente tem nessas atividades, no bonde a pé e no bonde cultural a pé, são o de primeiramente, seguir à risca aquilo que a gente passa por meio das sensibilizações. Então, nunca atravessar fora da faixa de pedestre ou fora do sinal que indica que a gente pode andar. Andar sempre sobre a calçada, nunca andar na rua. E a gente segue isso e também instrui eles para que eles também não façam. Então, um outro cuidado principal é a gente sempre se dividir, nós voluntários e facilitador, no começo do bonde
no final do bonde e cercando, para evitar que o bonde se perca, se desmembre, pessoas fiquem para trás, e para evitar também que haja acidentes, que as pessoas vão para a rua. E no caso das crianças, a gente pede que elas andem sempre em duplas e segurando as mãos, de mãos dadas. Aí, já falei das atividades principais, da metodologia principal, e vou falar um pouco das metodologias novas que estão sendo desenvolvidas e iriam ser colocadas em prática em abril. Então, a primeira é a dinâmica com o corpo, que é um jogo onde, por meio da mímica ou do desenho, os participantes indicam como que um trajeto de A até B pode ser mais fácil, mais agradável. Isso pensando também nos diferentes tipos de pedestres. Aí tem o jogo de perguntas e respostas, que é um caminho simulando uma calçada real, assim como o circuito, só que é um caminho reto, com obstáculos, que a criança percorre e, ao final, responde uma pergunta sobre mobilidade urbana. Por exemplo, onde devemos atravessar a rua? Então, na faixa de pedestres. E a cada resposta certa, um obstáculo é retirado. E tem, por fim, o espaço dos sonhos, que depois de uma sensibilização com temas e conceitos da mobilidade urbana, as crianças são colocadas em grupos e cada grupo recebe um mapa de um bairro, onde com lápis, caneta, colagem, elas vão mostrar o que pode tornar esse ambiente mais agradável para elas. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o que tem sido feito nesse período de pandemia e o que a gente tem pensado para esse período pós-pandemia também. Então, a Corrida Amiga suspendeu as atividades, algumas até já agendadas assim que foi recomendado, e desde então a gente realiza encontros virtuais, cria materiais para serem disponibilizados sobre a metodologia adaptada. E, assim, eu penso que por mais que as nossas atividades sejam em espaços abertos, externos, elas vão precisar passar por algumas adaptações, sim, né? E isso também, como as colegas já disseram, isso vai vir com aprendizado. A gente não sabe ainda como vai ser, não tem nada muito concreto, mas algumas certezas que a gente tem é desse maior cuidado com a higiene, né? O uso do álcool em gel, das máscaras e também de não permitir que as crianças, os participantes estejam muito próximos, que haja algum tipo de aglomeração e que eles compartilhem materiais. Isso já são algumas certezas. Inclusive, um objeto já foi adquirido pela Corrida Amiga, que é uma espécie de uma faixa onde as crianças, durante o bonde a pé, vão poder segurar nela, porque ela tem algumas correias, para evitar que elas se deem as mãos, que elas estejam muito próximas nesse período, nesse processo. Bom, eu espero que eu tenha sido clara. E é isso, a minha fala, tá? Aí no final, caso alguém tenha alguma pergunta, estarei aí. Obrigada. Obrigada, Má. Falou, nossa, tudo muito, muito detalhado, falou exatamente o que a gente executa. E, de novo, eu fico muito feliz e muito orgulhosa de você, como professora de uma instituição, virar voluntária e falar com tanta propriedade sobre as ações que a gente executa. E só mais uma curiosidade também, que a EMF Infante foi a primeira instituição que a gente fez o bonde a pé. Conversando com a Isabela, né, eu fui inicialmente para lá, peraí, deixa eu só, isso, Rosângela, por favor, obrigada. Eu fui para conversar sobre o circuito do pedestre com a professora Isabela,
E ela me contando assim o cotidiano da escola, ela me colocou essa dificuldade de ter recurso para levar os estudantes a conhecer os vários equipamentos culturais ali do entorno, né, da escola, falta de verba para ônibus. E aí a gente falou assim, nossa, mas tem tanta coisa acessível a pé, né, para a gente ir a pé aqui no entorno, que tal a gente começar a fazer esse grupo de caminhada, os bondes a pé? E foi daí que surgiu a ideia, né? A ideia ela surgiu em conjunto com uma escola e de uma necessidade também colocada pela própria escola. Então, assim, eu acho que isso ressalta, né, a importância desse trabalho, não só pelo reconhecimento do território, que quando você usa a mobilidade ativa, ela é muito diferenciada, você consegue despertar mesmo os vários sentidos dos seres humanos, né, que temos quando você está a pé, quando você está em contato com a rua, as belezas e as tristezas, né, como a gente fala no bonde a pé, e que as tristezas, e que com isso consigamos ter pessoas que exerçam melhor a sua cidadania, para a gente ter mais belezas ainda na cidade, mas eu acho que tudo isso ressalta, né, a valorização desse trabalho. E não só isso, porque nem tudo são flores, né? Não é simples assim, né? Conforme eu disse, quando a gente chega numa escola, fala assim, e aí, bora colocar 20 crianças na rua a pé? Tem sempre um medo, um receio envolvido, e eu aproveito esse momento para agradecer todas as escolas parceiras em que tem a coordenação aberta para correalizar essas atividades com a gente. Né, porque muitas vezes a gente tem que assumir a responsa mesmo, falar assim, não, a gente vai colocar isso em prática, com todo o método, com todas as responsabilidades. Eu acho que ao longo dos últimos anos, já foram dezenas de bondes a pé realizados e nunca tivemos nenhum problema, sempre a equipe conseguiu conduzir da melhor forma possível. Nunca tinha uma criança que saiu correndo no meio da rua, não sei. Isso eu acredito também assim que ao se colocar as crianças em grupo na rua, explicando o método, conversando com elas sobre o propósito disso tudo, eu acho que cria também essa consciência de que estamos aqui para um propósito educativo, pedagógico, e que também envolve essa questão da confiança, essa troca de confiança com as crianças também, delas saberem, estamos confiando em vocês para realizarmos isso de uma forma segura e confortável para todas as pessoas. E eu acho que quanto mais a gente conseguir ter essa parceria, essa visão de confiança, escolas mais engajadas, mas a gente vai conseguir contribuir também para que realmente a gente coloque em prática essa perspectiva da educação integral, né? Sim, Bom, claro. Se você me dá licença, eu acho que é até importante a gente falar um pouco sobre isso, que na escola que eu trabalho, que fica no Canindé, foi aí que eu vi que as pessoas, principalmente as pessoas mais marginalizadas e mais pobres, elas têm menos essa consciência do direito à cidade. Às vezes não tem mesmo, e às vezes não tem a consciência, porque é uma região ali muito próxima de muitos museus, está próxima da Luz, está próxima de Santana, tem muita coisa ali perto, mas você conversa com as crianças e elas não conhecem, elas acham que é longe. Então, foi aí que eu vi a importância de a gente instruir essa mobilidade ativa, falar sobre os espaços que a gente tem o direito de estar. Perfeito, Má. Super contribuiu com essa fala aí. E foi o que a Bibi também colocou, né? De vir de uma região periférica, que quando criança, ela também não sabia da existência desses equipamentos que são acessíveis, que são públicos, que a gente tem que se apropriar, que a gente tem que ocupar. Então, quanto mais a gente conseguir auxiliar nessa perspectiva, nesse despertar das pessoas, conectando-as aos espaços que elas habitam,
Eu acho que é sensacional. Para mim, assim, objetivo super atingido com o que a gente quer fazer com os bons a pé e com todas as atividades. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Grazi. A Grazi, ela vai fazer o último bloco, né, de falas de hoje, mostrando um pouco de como levar a Corrida Amiga para casa, né, as atividades, o método adaptado. Então, a Graziela Mingatti, ela é arquiteta urbanista, formada pela Unesp, realizou intercâmbio através do programa Ciências Sem Fronteiras, na Universidade Politécnica de Madrid, onde ela cursou Fundamentos da Arquitetura na escola, Técnica Superior de Arquitetura, e ela é voluntária da Corrida Amiga também. Então, agora é com você, Grazi. Obrigada, Sil. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Sim, certinho. Ok. Eu vou pedir para vocês, por favor, me avisarem se tivermos alguma pessoa com deficiência visual, pois eu vou compartilhar algumas imagens, e aí, se tivermos alguém aqui acompanhando a nossa conversa, eu posso descrever melhor as imagens que eu vou mostrar. Bom, então eu vou finalizar essa sequência de explanações falando sobre a adaptação das metodologias da ONG e vou contar um pouquinho para vocês como foi o processo. Se durante o isolamento social o espaço em que vivemos está limitado à nossa residência, por que não se conectar com ela de maneira lúdica e divertida? E foi a partir desse ponto que a equipe da Corrida Amiga, junto com os voluntários e também com a colaboração da Lígia do Ocupa Baby, compilamos as atividades, como a Marcela explicou muito bem, e resolvemos adaptá-las para trazer o transporte a pé para dentro de casa e trabalhar a mobilidade ativa vinculada com outros temas super importantes, como o meio ambiente, a cidadania, o direito à cidade, muito bem colocado pelas outras meninas, e até mesmo a transformação social. Eu vou trazer alguns pontos relevantes que surgiram durante o nosso trabalho, que foi de uma forma muito incrível e colaborativa. E o primeiro deles que eu trago é que nós temos a consciência que as dimensões da experiência humana são indissociáveis dos nossos contextos, dos lugares onde vivemos. E quando eu digo de dimensões da experiência humana, eu não me refiro apenas à dimensão intelectual, da análise crítica, do exercício da lógica, mas também da dimensão física, que é muito importante para a mobilidade ativa, a dimensão afetiva, cultural e social. Então, como podemos explorá-las de acordo com a diversidade que encontramos? Nesse ponto, é muito importante que esses processos educativos sejam contextualizados, ou seja, que eles sejam vinculados com a realidade de cada escola, com a realidade de cada aluno, pois há uma diversidade imensa de ambientes e de contextos que devem ser levados em consideração em todas as práticas educativas. E aí eu amplio um pouco esse tópico para falar sobre a importância da aproximação ao tema da mobilidade e de uma sensibilização antes das atividades que eu vou mostrar adiante para vocês, para que os resultados das dinâmicas aplicadas em casa seja de aprendizagem significativa, que tenham um impacto na vida das crianças e dos alunos e que eles possam explorar o desenvolvimento pessoal deles cada vez mais. E isso eu já vinculo com o último tópico que eu trago antes de apresentar as metodologias, que são os diálogos com outros tempos, espaços e saberes. Uma vez que todo o território pode ser educativo, como a Isa mostrou muito bem, a Bibi mostrou também, eu trago a proposta de vincular os espaços públicos com os espaços privados. Nesse momento de pandemia, vincular a nossa cidade, a nossa escola, e trazê-la para dentro de casa, trazer um local de convívio, de cuidado e de interação social para dentro das nossas residências. E nisso, esses diálogos, é muito importante que ocorra uma diversificação das linguagens e que a escola funcione como uma articuladora nesse processo.
Eu vou começar falando sobre o circuito do pedestre e como a metodologia foi adaptada para dentro de casa. E para iniciarmos essa conversa, eu vou mostrar um vídeo que foi divulgado pela Corrida Amiga, para vocês já se familiarizarem com o tema. Enfim, antes de começar a falar mais especificamente da primeira estação calçada cilada do circuito do pedestre, eu gostaria de falar que as adaptações das metodologias foram pensadas considerando a diversidade de tipologias que nós temos em relação às residências dos alunos. Então, elas podem ser aplicadas desde um espaço pequeno, um apartamento que não há muito espaço disponível, mas também como em residências maiores, que tem um espaço externo, por exemplo, que dá para explorar melhor as atividades. E elas podem ser aplicadas em diversos espaços dentro da nossa casa. Então, a primeira estação, que seria a calçada cilada, que simula os desafios e os obstáculos que encontramos aí quando circulamos pela cidade, a gente faz a proposta de adaptar esses obstáculos através de elementos que a gente encontra em casa mesmo, com almofadas, com tapetes, podem ser utilizadas caixas ou mesmo os móveis, para montar esse circuito como se fosse os obstáculos das ruas mesmo, como os degraus. Inclusive, se a casa possui escada, isso pode ser incorporado no circuito, os buracos e as diferenças de níveis que encontramos nas nossas calçadas, conforme a Vivi mostrou no início da conversa. A segunda estação que eu falo é sobre a lateralidade. Da mesma forma que a calçada cilada, a gente encontra diversos impedimentos da nossa livre circulação. Então, a intenção é que a criança simule esses percursos de uma forma não linear. Isso pode ser feito através de desenho no chão, com giz ou com fitas adesivas, para a criança poder explorar esses diferentes movimentos e trabalhar com o corpo como se elas estivessem circulando nas calçadas mesmo e praticando essa mobilidade. A estação Olha para Cima, que é muito interessante, que traz um pouco dos elementos que a gente encontra a partir de copas de árvores mais baixas, que tem galhos soltos ou a fiação que está solta, e chama a atenção para a criança, para o aluno, a prestar mais atenção em relação à segurança viária e como que isso prejudica a nossa mobilidade ativa em praticamente todas as cidades. Então, isso pode ser montado em casa, em qualquer espaço, através de linhas, fitas, qualquer coisa que possa ser utilizado para elas brincarem nesse espaço de uma maneira muito lúdica, desviando dessas linhas. O semáforo, a proposta de adaptação é muito simples e traz umas discussões bem interessantes. Então, seria uma aproximação da criança com o espaço urbano em relação às ferramentas, aos instrumentos que a gente encontra na nossa circulação, como a faixa de pedestres, como o semáforo para pedestres. Então, a intenção é utilizar objetos ou folhas coloridas da cor do semáforo para pedestres, verde e vermelho, e trabalhar essa dinâmica com a criança, explicando um pouco mais sobre segurança no trânsito e como que elas
podem lidar com esse ambiente, trabalhando também, se possível, com a cor amarela para explicar dos automóveis. E eu já aproveito para engaixar na campanha que nós fizemos das travessias. E é super interessante mostrar que o pedestre tem um tempo muito reduzido para a travessia, que a prioridade é mais do automóvel nesses momentos. E a última estação que eu trago sobre o circuito do pedestre é da acessibilidade. E aqui tem uma oportunidade incrível para a gente trabalhar a diversidade e a inclusão, que as crianças experimentando esses espaços de uma forma, como posso dizer, explorando a empatia por outras pessoas que circulam nos ambientes e que muitas vezes não conseguem circular pelas dificuldades, elas podem ter uma expansão da consciência e ter uma noção maior sobre esses desafios que são enfrentados por todos nós diariamente. Então, a ideia é reduzir um pouco a mobilidade da criança, seja com um saco, uma sacola, para elas poderem fazer o mesmo trajeto do circuito da Calçada Cilada de uma forma mais difícil, digamos assim. E eu também amarrar toalhas nas pernas, enfim, existem diversas maneiras delas realizarem isso, como também, aqui eu trago o exemplo das vendas, simulando esses ambientes de uma forma dificultada, assim, com as crianças vendadas, em que elas vão experimentar o espaço do outro, a realidade de outras crianças que possam ter um contato com elas ou não. Agora, falando um pouco sobre o bonde a pé, que eu acho que é a atividade que tem mais conexão com o espaço público, trazendo ele para dentro de casa, acaba se tornando uma ferramenta muito incrível, que todos devemos explorar ao máximo. E eu vou explicar um pouquinho sobre alguns pontos que podemos trazer para casa e que vocês podem vincular com as disciplinas da escola e trabalhar isso da maneira melhor possível. Nós temos o Diário do Bonde, são 2 diários destinados a crianças de idades diferentes, que podem ser utilizados nesse processo para o registro das crianças sobre o que elas observam e sobre o que elas acham importante nessa vivência. A primeira coisa é a vista da janela, já que estão dentro de casa, se elas estão em isolamento, como que essa conexão com o exterior pode acontecer. E um simples observar a janela, observar como está o tempo, ou qualquer outra coisa que ela enxerga fora da sua casa, e desenhar isso num papel e transformar isso numa brincadeira bem interessante, bem lúdica, em que a criança desenha o que ela observou de um lado, e aí ao dobrar o papel e colocar na água, esse desenho surge do outro lado. Isso pode trabalhar muito a interdisciplinaridade, trabalhando com outros temas educativos, e acaba sendo uma ferramenta importante. A observação, tanto do lado externo quanto do lado interno. Aqui, no caso, como no bonde a pé, a gente utiliza os binóculos para observar esses elementos. Dentro de casa, isso pode ser produzido com rolo de papel higiênico, com rolo de papel toalha, e a criança mesmo pode começar a brincadeira nessa produção, nessa criação. E aí a intenção é que a criança enxergue com outras perspectivas, elementos que antes elas não tinham reparado. Seja, novamente, dentro de casa ou fora de casa, porque a visão fica limitada e ela consegue observar coisas que não foram observadas antes. Assim como também pode utilizar, seja régua ou fita métrica, até mesmo os pés e as mãos para medir distâncias e fazer uma comparação de medidas dos espaços da nossa casa, e assim como nós fazemos nas ruas. As texturas é uma outra ferramenta em que elas podem explorar
diferentes texturas encontradas na sua casa. Ali na imagem tem um exemplo de uma parede texturizada em que ela desenha com essa textura. Assim como na rua ela pode achar uma folha ou o casco da árvore, qualquer coisa assim, que ela tenta essa necessidade de registrar e isso deixar muito livre para a criança experimentar os objetos e os espaços. O bonde a pé intermodal, a gente vincula a mobilidade a pé com o transporte público. E aqui a brincadeira super famosa entre as crianças da amarelinha acaba se tornando uma atividade lúdica em que as crianças podem desenhar essa amarelinha, seja de giz, seja de fitas adesivas também no chão. E aí alguns espaços das amarelinhas acabam sendo os assentos preferenciais que encontramos nos transportes públicos. E aí é importante essa sensibilização com a criança para explicar sobre os símbolos, explicar o que cada um significa, qual a importância desses assentos, da inclusão e da diversidade que encontramos no nosso cotidiano. Eu vou mostrar um outro vídeo, ainda vinculado com o transporte público, e eu já explico, esse é bem curtinho. Então, aqui as crianças estão contando as estações, e a ideia da adaptação para casa é que elas trabalhem seja as estações de metrô, algum percurso que ela faz durante o ônibus, que elas estabeleçam trajetos, por exemplo, de casa até a escola ou até a casa de algum outro familiar, para que elas explorem esses espaços, seja contando o número de estações que elas circulam, mas também os pontos interessantes de cada lugar que ela passa, ou então até mesmo os nomes das estações, o significado, uma pesquisa sobre isso. Isso pode ser uma atividade vinculada com os familiares, se alguém conhece alguma história daquele lugar por onde elas passam, para elas terem uma ideia da distância, ter uma ideia de como elas circulam normalmente na cidade através do transporte público e a pé. Ou uma outra ferramenta, uma outra dinâmica é o Twister da mobilidade. E esse acaba sendo bem interessante, pode ser adaptado para crianças de qualquer idade. E é construir esse Twister, assim como a amarelinha, construir com fitas, desenhando no chão ou em papéis. E a gente disponibilizou as perguntas que utilizamos no Twitter durante as nossas atividades, mas elas também podem ser recriadas por vocês, dependendo da idade da criança. E aí a resposta para cada pergunta é um objeto de uma cor diferente nesse Twister. Então, a criança vai colocar os pés ou as mãos, e a brincadeira começa assim, numa interação junto com os familiares, educadores e os próprios alunos. Um último bloco aqui que eu trago sobre a adaptação das metodologias, e eu faço um paralelo com a chamada da nossa conversa, que a cidade é casa, casa é cidade. E aí a minha intenção é trazer esse conceito e trazer a cidade para dentro de casa. Para mim, essa parte é muito especial, porque eu acredito muito nessa metodologia e acredito que é uma forma incrível da gente aproximar as crianças novamente à cidade nesse período complicado. E eu começo mostrando essas duas imagens, que como podemos trazer os espaços urbanos, recriá-los dentro de casa, seja através de maquetes, como a primeira foto, ou até mesmo as construções na escala da criança. Isso pode ser explorado de diversas maneiras, com materiais recicláveis, materiais disponíveis que temos nas nossas residências, de baixo custo, e que permitam uma exploração e uma experimentação pela criança. E é importante que a criança seja a protagonista nessas atividades, para que ela use a imaginação e a criatividade o máximo que ela puder, e que isso seja explorado de uma maneira muito eficaz enquanto estamos dentro de casa. Aqui temos um exemplo em que foram construídas o
o bairro, a cidade, o entorno da escola, o que for interessante para a criança, construir com fitas no chão, pode ser através de desenhos, através de colagens, utilização de brinquedos que elas já possuem, para recriar esses espaços e resgatar a memória das crianças. Pode até fazer um trajeto, como que ela faz da casa até um supermercado, até uma farmácia, e explorar esses ambientes, trabalhando muito o direito à cidade, trabalhando a mobilidade e trabalhando essa ocupação dos espaços públicos. Aqui, novamente, tenho uma parte que a criança pode construir os prédios através dos objetos tridimensionais, com papel mesmo, se disponível, ou então usar a imaginação para adaptar essas atividades o máximo possível. E aí é interessante que as crianças tenham uma conexão com o meio externo também. Por exemplo, se elas criam uma cidade, um espaço público, uma praça, um parque, na sala de estar, apenas com as mudanças de móveis, com a utilização das próprias plantas que existem em casa, a utilização de diversos elementos para simbolizar pisos diferentes, como tapetes, como almofadas, um guarda-chuva aberto que é uma árvore e coisas assim. Ela pode até mesmo explorar a luz que entra no ambiente e simular aquele espaço público de uma maneira vinculada com outras questões do meio ambiente e essa conexão com o exterior. E aqui a última sessão que eu trago é da Cidade do Sonho, que a proposta é que a criança desenhe ou cole ou misture as duas metodologias, a cidade que ela imagina que seria ideal para ela, ou a cidade que ela enxerga, ou a cidade que ela acha que vai ser pós-pandemia. Trabalhando muito a dimensão afetiva da criança, a dimensão cultural de identidade, para que ela trabalhe esse processo de autoconhecimento também e que ela possa definir o que ela acha que é uma cidade mais humana, uma cidade que seria bom para elas e bom para todo mundo. Então, ela pode trazer experiências do cotidiano e simbolizar isso através desse trabalho da Cidade do Sonho. E aqui está fixado esse trabalho na janela, como forma de como a criança enxerga o exterior. Por fim, para finalizar a minha fala, eu trago algumas reflexões, que é a importância do desenvolvimento integral e da aprendizagem contínua, pois nós estamos aprendendo o tempo inteiro, em todos os espaços, e isso não é diferente com as crianças, e trazer essas atividades para dentro de casa, nesse momento, é uma maneira que deve ser aplicada para elas não perderem esse vínculo e explorarem cada vez mais uma educação integral como ela deve ser. E por isso um projeto coletivo e compartilhado é tão importante, compartilhado entre os educadores, entre a família, entre a comunidade, organizações sociais como a gente, ou até mesmo o governo, para que a criança tenha espaço para ela expor o que ela pensa, para ela expor quais são as demandas, e que isso seja ouvido e aplicado nessa exploração do desenvolvimento humano. E assim eu termino a fala falando que aprender dentro e fora de casa é possível. Temos territórios incríveis que todos podem ser educativos, então a proposta é trazer a casa como um espaço de aprendizagem, a casa como um território educativo, assim como os espaços públicos. E acredito que é isso. Espero que eu tenha contribuído com vocês, trazendo essas práticas. Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso. Muitíssimo obrigada, Grazi. Que foi excelente, as conexões excelentes. Bom, passamos um pouco do tempo combinado já, então eu vou... Infelizmente, a gente não vai ter o espaço para as perguntas, mas
enfim, os nossos contatos, o pessoal já foi colocando no chat, e a Ângela também está em contato com a maioria dos professores aqui conectados. Então, eu vou pedir por gentileza, né, a gente vai fazer o compilado de links, de materiais, compartilhar com vocês, e contamos também com a ajuda de vocês para que isso chegue não só nesse grupo, mas a outras pessoas interessadas. E eu só ressalto que acho que vocês perceberam que a nossa equipe também não deixou essa imaginação que a Isa falou de lado, né? Vocês viram que o fio vira o galho, a amarelinha vira o busão e assim vai. Eu acho que é isso, pegar o tema, usar a imaginação e a gente tentar desenvolver os métodos com aquilo que temos em mãos, em casa, porque a ideia também não é ninguém sair para comprar nada, não é isso, é pegar, usar a imaginação e tentar minimizar, né, o máximo possível os impactos que essa pandemia lá vem causando em vários sentidos, tá bom? Então, a gente espera ter contribuído também, de alguma forma, com esse papo, suscitado reflexões, e vamos em frente em conjunto, porque vocês são extremamente importantes para que a gente também consiga aprimorar e adaptar as atividades, e a gente fica à disposição, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, e fiquem bem. Ótimo fim de semana. Até, gente. Obrigada, meninas.